A verdadeira reviravolta das investigações, o Michael que disse que inventou toda aquela confissão para tentar se proteger. Michael faz acusações novas, muito sérias, contra o delegado que investiga o caso. O que mais nós descobrimos com vídeos inéditos, com a reportagem super atualizada, vem cá. Vou assistir com você, na tela do Balanço. Com áudio que pode provocar reviravolta nas investigações do caso Vitória. E depois que a gente saiu dos 20 você não tinha interesse Na gravação, Michael conversa com os próprios advogados depois de ter assinado um documento de confissão sobre a morte de Vitória Regina, de 17 anos. Ele afirma que precisou inventar toda a história. Na primeira vez agora, chegou, eles foram lá me chamar, eu falei, não ia falar com eles, aí ele falou, assim, vai precisar conversar comigo, então você vai para o banheiro. Ele colocou dentro do banheiro ali, sujo, podre aqui, aí eles me chamaram lá em cima, passaram lá em cima, falaram que ia Michael também disse que assumiu a autoria do crime para proteger a família. Aí pegou, falou que ia colocar minha mãe, falou que ia colocar minha mãe que ficou a cena do clipe, falou que ia colocar minha esposa, ia colocar minha família toda. Se eu não ajudasse, se eu não cooperasse, ele ia colocar minha família toda. E eu peguei e me deu uma história e falei que foi eu pra isso, Víssimo, porque o delegado, se isso for comprovado, ele pode perder o cargo, pode ser preso. Já imaginou? O delegado está investigando o assassino, daí o assassino é solto e o delegado é preso, gente. Mas que coisa absurda! Coisa absurda o que nós estamos ventilando hoje. Isso é possível passar? É possível. É possível. Se ficar comprovado qualquer tipo de tortura, a justiça provavelmente manda soltar o Michael e prende o delegado. Aí é a maior inversão de valores. Aí é final dos tempos. Se o Michael se negar a participar da reconstituição, se até lá a confissão dele for considerada nula, o que é que pode acontecer, doutor Fábio? Tiago, a reprodução simulada dos fatos, a reconstituição está marcada assim, para o dia 10 de abril, às 10h30 da manhã. Lembrando aqui, Tiago, que o Michael, ele não é obrigado a participar dessa reconstituição. Pois bem, no dia 4 de março, 13h40, 1h40 da tarde, Michael vai à delegacia. Olá, tudo bem? Eu sou o Michael. Queria registrar um boletim de ocorrência, eu sou vítima. O pessoal da delegacia falou, tá bom, por favor, senta aí. O que está acontecendo? Ele foi lá e registrou um boletim de ocorrência contra a imprensa, dizendo que estava se sentindo invadido porque mostraram o carro dele na televisão, um Toyota Corolla XEI, placas D, que foi apreendido para perícia em virtude do desaparecimento de Vitória Regina de Souza. Então, o seu Michael, ele registra um boletim de ocorrência dizendo que apareceu na mídia e porque mostraram a imagem do carro dele, ele estava correndo risco. Ele, inocente, só que o pessoal da delegacia falou, amigão, a perícia está acontecendo, o teu carro está sendo periciado lá fora. Tava mais assim, porque os dois rapazes que entrou no ônibus, ela nunca tinha visto. E como ali você sempre pega o mesmo ônibus, são os mesmos passageiros, entendi, foi que ela ficou... Ela estranhou. Pega o ônibus do shopping, vem, ela desce na pracinha de Cajamar, perto da prefeitura, foi lá que ela viu os dois rapazes. Tá. Só que aí, eu não sei nem o que foi falado pra ela. Meu carro, deu um problema na oficina lá que eu levei ele pra olhar a suspensão. E ela tava em casa, tava brincando, tudo, a gente conversando, tudo. Aí ela falou, pai, eu vou descer então e vou pegar o ônibus. Falei, tá bom. Aí ela foi pra pegar o ônibus. Aí quando chegou lá, o ônibus, acho que não passou, ele quebrou alguma coisa assim, no dia. Aí ela ligou pra mim. Pai, eu vou chegar atrasada, não tem ônibus. O ônibus aqui que eu acho que quebrou, ou passou adiantado. Eu falei, não, então você espera aí, eu vou pedir pra sua irmã. Aí eu pedi pra Vanessa a moto e levar ela até Cajamar. Levei ela até o centro de Cajamar. Deixei ela no ponto, aí eu fiquei esperando, né? Porque se o outro ônibus atrasasse, eu levaria ela até o serviço. E aí eu perguntei pra ela, falei, Vitória, o ônibus já tá pra vir? E ela olhou pelo aplicativo e falou, falta 3 minutos. Falei, então vou esperar. E aí eu fiquei esperando até o ônibus chegar. Aí o ônibus chegou, dei tchau pra ela e ela subiu no ônibus. Porque ela não sabia se ia... Você dá tempo de arrumar. De ficar pronto ou não. Porque inclusive, quando eu vi que não ia dar pra pegar o carro nem nada,
e o rapaz não tinha vindo para me levar lá, aí eu mandei mensagem para ela, falei, ó, Vitória, vai para casa da sua irmã, que o carro só vai ficar pronto amanhã. Sendo perto do shopping mesmo, onde a minha outra filha mora. Aí eu falei, você vai para lá e fica lá amanhã, quando você sair do serviço, o pai te pega aí. Aí ela pegou, passou um tempinho aí, daqui a pouco ela mandou mensagem. Ah, pai, eu vou para casa mesmo, eu prefiro ir para casa. Eu falei, então você que sabe, filha. Porque deu o horário dela chegar em casa e ela não chegou. Sou só com essa amiga dela só, nesse horário. Aí eu esperei dar o horário certinho. Aí o que eu fiz? Eu liguei pra minha filha pra saber se ela tinha ido pra lá. Eu falei, quem sabe ela pegou e foi direto pra casa da irmã. Resolveu ir pra lá. Aí eu liguei pra ela, ela falou, não, pai, ela não veio pra cá. Aí eu liguei pra outra também. Só que a outra, acho que ela tava dormindo, ela não atendeu. Era 1h30 mais ou menos nesse horário. Aí fui ligar pra empresa de ônibus. Aí eu liguei pra lá pra perguntar, tem algum ônibus que se comunicou aí com a garagem que esteja quebrado? Né? Porque lá, como é um lugar só de chácara, tudo, ele vem pela uma rua de terra. Entendi. Esse ônibus. Aí ele falou, não quebrou nenhum ônibus não. Aí foi onde eu fiquei mais preocupado e chamei a minha filha. Porque eu não tinha chamado ela, porque ela ia levantar 4 horas da manhã para ir trabalhar. Aí eu falei assim, não vou mexer com ela. Ela já foi dormir tarde. Aí chamei ela e pedi pra ela ir atrás. Porque ele me acordou, falando que ela não tinha chegado em casa. Eu tomei um susto. Falei, como assim ela não chegou em casa? Tomei um susto, falei, como assim ela não chegou? Aí meu pai, não, ela não chegou em casa. Aí eu falei, não, então eu vou até Cajamar pra ver, né? Porque vai que ela não conseguiu pegar o ônibus. Não conseguiu pegar o ônibus, o celular descarregou, então eu vou atrás. Aí ele falou, então vai. Aí eu peguei a moto e fui atrás dela. E aí eu fiz o percurso que ela faria pra pegar o ônibus. E aí eu vi que eu não achei ela em lugar nenhum. Aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, eu não achei a Vitória. Aí eu falei, vou na delegacia. Aí eu fui até a casa da minha outra irmã, que mora lá em Cajamar, e chamei ela, comecei a ligar pra ela, ligar, até que eu consegui falar com ela. Falei, Karina, a Vitória sumiu? A Vitória não chegou em casa. Aí ela, como assim? Eu falei, ela não chegou em casa. Falei, vamos na delegacia comigo. E a minha outra irmã tem 2 meninos, pequenos, né? Falei, Karina, deixa os meninos aí. E vamos comigo na delegacia pra mim ir sozinha. Fui na militar. Aí a militar falou que não era lá, que era na civil. Aí eu dei a volta e fui na civil. Aí chegando lá, acho que era o escrivão que tava lá, e ele perguntou o que tinha acontecido. Eu falei, né, que a minha irmã não tinha chegado em casa, que ela tinha sumido. Aí ele fez as perguntas, perguntando se ela nunca fez isso. Eu falei, não, ela nunca fez isso. Porque toda vez que ela saía, que ela queria ir pra algum lugar, ela perguntava pro meu pai se ela podia ir ou não. Aí foi que ele começou a escrever lá tudo que a gente tava falando pra ele, né? E aí ele falou, tem que esperar agora. Aí eu fui pra casa. Aí eu fui pra casa, aí quando a gente recebeu as mensagens dela, que a amiga dela mandou tudo pro meu pai, aí a gente voltou na delegacia de novo. Fui com a minha irmã até a delegacia de novo pra poder mostrar as mensagens. A família da Vitória foi ontem até a delegacia e os familiares ouviram do delegado e dos investigadores que a mulher do Michael, ela ficou sabendo do assassinato pelo Michael, mas que ela não participou desse crime. Por que a polícia tem essa convicção? Porque no celular dela, a polícia encontrou mensagens do Michael, quando toda essa informação já tinha sido jogada na imprensa, do Michael dizendo para a esposa, olha, eu tenho que te confessar algo. Sabe esse caso, Vitória, que tá todo mundo falando? Então, eu tenho participação, eu e uns caras aí. Algo mais ou menos nesse sentido. E a mulher ficou desesperada, meu Deus, pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu? E ele não falou muita coisa. Então, em cima desse diálogo, a polícia conclui. A mulher dele não tem participação, ela é descartada como uma suspeita, como acontecia antes, ela não é suspeita mais. Porém, a polícia agora quer descobrir quem são esses outros caras. Porque o Michael comentou, eu acabei fazendo uma besteira com uns caras aí. Que caras são esses? Ele não quis falar pra mulher dele. Não falou pra polícia. E se contou pros advogados, os advogados não falaram nada até agora. O que a polícia, nesse momento, quer saber, quem são esses outros caras que o Michael comentou. Talvez, se ele quiser aliviar pra todo mundo, ele vai dizer lá no tribunal que ele só contou uma historinha pra mulher dele, porque é o que passou pela cabeça dele quando ele estava confessando pra ela pelo WhatsApp. Do mesmo jeito que ele fez, né, pros advogados, quando ele disse que só contou uma historinha pro delegado quando ele estava confessando o crime. A gente não sabe o que pode sair da cabeça do Michael. Tanto que uma testemunha falou que há muito tempo atrás viu ele abordando ela. Não sabia se estava oferecendo uma carona ou o que era, mas viu ele abordando ela. Se ele tivesse tido qualquer relação com ela, por que ele seguia ela? Por que ele tinha fotos dela? Desde setembro do ano passado. Não tem lógica. Você acha então que de repente era um amor platônico mesmo dele por ela? Com certeza. Ele era obcecado por ela.
participado. Outra coisa também que estão falando e não entra na cabeça da gente, do abuso. Se ele era obcecado pela minha irmã, como não teve abuso? Eu tenho certeza que houve abuso, sim. Ele era obcecado por ela. Ele vai até o local, coloca a menina dentro do carro, a menina foi coagida, ele estava com uma faca, a menina entra no carro, a menina esboça a reação, ele então dá 2 facadas. Ele dá 2 facadas na menina, uma delas numa artéria que o sangue jorrou em todo o canto. O delegado disse, olha, um corte numa artéria como essa faz com que o sangue bata no teto. Então vocês imaginem o que o carro foi sujo, o que a casa foi suja e o que a roupa do Michael foi suja. O carro estava limpo de uma maneira assim absurda, segundo o delegado. O delegado viu que era uma faxina extremamente caprichada e ele tinha dito, Michael, quando foi preso, que a faxina tinha ocorrido há cerca de 20 dias, mas não, o delegado tinha certeza naquela hora, só de olhar o carro, que estava brilhando, que a faxina tinha acabado de acontecer. A gente não pôde fazer nenhum velório digno para minha irmã, a gente não pôde olhar para minha irmã pela última vez, porque o rosto da minha irmã estava totalmente desfigurado. E não teve tortura? Ele fala que matou ela dentro do carro. Aí o que estão falando, né? Que não houve abuso. Eu tenho certeza absoluta que houve abuso, sim. Porque todo mundo viu que ele tinha fotos da Vitória, que ele era obcecado por ela. Você acha que ele, estando com ela em mãos, ele não ia ter abusado dela? Ele abusou dela, sim. Matou ela dentro do carro. É mentira, porque em um dos laudos mesmo que saiu, falou que ela ficou viva por no mínimo uns 2 dias. Como que ele matou ela dentro do carro? E quando você faz um cortezinho, qualquer corte, sai bastante sangue. No pescoço, então, era para aquele carro estar cheio de sangue. E isso não teve. Então ele tá mentindo e eu espero que a polícia não acredite no que ele tá falando. Porque senão a morte da minha irmã não vai ter justiça real pela morte da minha irmã. Porque ele não agiu sozinho. Aí vem aquela coisa que o seu telespectador, o seu internauta deve estar pensando, mas Lordelo, isso não pode ser invenção da cabeça dele? Ele não pode estar mentindo tudo isso? Bom, só que o Dr. Fábio alega que no levantamento que ele fez da vida comercial do Michael, e aí nós colocamos ele na cena do crime. Acredite se quiser, a Polícia Civil descobriu que semanas antes ele havia comprado uma balaclava pelo Mercado Livre. Comprou no Mercado Livre uma balaclava. Então o que ele fala condiz com a verdade. E aí, eu acredito que, nas 2 fotos que eu mostrei do carro, ela estava lá, provavelmente até um determinado momento, sem a balaclava e sem nenhum tipo de ameaça. Mas em dado momento, bateu a volúpia assassina desse homem, e aí ele diz que através da faca punhal, ele dá uma punhalada nela. Dentro do carro? Dentro do carro. Ele teria dado 3 estocadas com a faca punhal. 3? Uma no peito. Fazendo isso aqui, talvez. Uma no peito, uma na região do pescoço que pega a aorta, e ela morre por insuficiência de sangue, e uma no rosto. Então a versão do Michael é que ela foi morta dentro do carro. Mas aí, eu quero trazer a tecnicidade da perícia técnica, que é muito bonita a análise. O Ricardo Ventura, quando você dá uma facada nessas regiões onde tem veias muito largas, o sangue faz assim, ó. É isso aí. Espirra que nem uma loucura. Espirra que nem uma loucura. Então, com absoluta certeza, ele se sujou, ela se sujou. E o carro? E o carro se sujou. Como é que ele limpa o carro? Então, o delegado comentou com ele que o carro estava muito limpo. Ele falou, não, eu lavei esse carro há 2 semanas. Mas o delegado falou que o carro, ele tinha cheiro daquelas limpezas profissionais. Sabe aquelas limpezas? Sim. Mas provavelmente, esse infeliz ficou 2 ou 3 dias limpando, fazendo toda uma limpeza no carro. Porque o carro deve ter tido manchas de sangue. E aí, apesar de toda essa limpeza, foram encontrados gotejos, provavelmente naquelas partes juntas de carro, na parte de dentro. Eu fiquei sabendo dentro da delegacia, mas ninguém tinha me falado nada. Eu fiquei sabendo pela fisionomia de um guarda municipal que eu conhecia ele. Aí foi eu, meu irmão e minha cunhada para ir reconhecer o corpo. E aí quando a gente chegou no local, os policiais que estavam lá virou pra gente e falou assim, olha a foto, é melhor olhar a foto. E eles falaram que tava feio, ele tá feio, olha a foto.
E aí eu comecei, não, eu quero ver, mas depois alguma coisa dentro de mim falou pra mim, não vê. Não vê que vai ser melhor. E aí eu travei e falei, não, eu não quero ver. Eu falei, eu prefiro ver a foto. Eu falei, me mostra a foto. Porque eu não quero ter a lembrança dela daquele jeito. Porque como eles começaram a falar, olha a foto, porque tá feio. Eu falei, mano, eu não quero lembrar da minha irmã daquela forma. Aí eu falei, não, eu prefiro ver a foto. Só que assim, a foto que eles me mostraram foi só da perna dela, que era onde tinha tatuagem, e do braço dela, da onde também tinha tatuagem. Então ali eu já comecei a passar mal. Eles me tiraram de lá. Só que o meu irmão e a minha cunhada insistiram em ver o corpo. Eu não quis ver o corpo. Porque eu sabia que aquela imagem nunca mais ia sair da minha cabeça. E eu não queria lembrar dela daquele jeito. Falou que ela tava sem o cabelo, que tinham raspado o cabelo dela. Falou que o corte do pescoço dela tava bem profundo. E tava inchado um pouco, né? Tava mais inchado e... como é que eu posso dizer? Não tava mais a cor normal. Levantamos alguns pontos que vão ao encontro dessa decisão da polícia e eu já mencionei aqui pra vocês. Primeiro, eu não vou pagar isso sozinho. Um policial ouviu isso de Michael na carceragem e a fonte passou para o Bernardo Armani essa informação. Eu não vou pagar isso sozinho, entre aspas, está escrito ali, ó. Outro ponto. Uma testemunha. Eu vou sair da tela, mas eu já volto. Espera um pouquinho. Opa, eu tô aqui com o depoimento. Uma testemunha viu o carro do Michael com 2 pessoas dentro. Obviamente não era a Vitória, que Vitória foi atingida logo depois que entrou no veículo. E impossível uma pessoa só carregar o corpo. O repórter Henrique Oliveira, ele fez o trajeto de onde o carro do Michael foi parado até o local onde o corpo da moça foi levado. Eles colocaram, pode colocar essa imagem, eu vou narrando aqui, eles colocaram 60 quilos, que é o peso da menina, era o peso dela, colocaram numa mala. E aí fica até mais fácil de você carregar a mala. Ó, pode abrir o áudio do ideia Henrique, é simular o peso que Vitória tinha no momento ali em que ela foi assassinada. Perfeito. A gente já imagina só em pegar por aqui, ó. Olha lá. Quanto essa mala é pesada. E para uma pessoa sozinha, realmente, é difícil para carregar. Eu vou tentar tirar essa mala aqui do porta-malas do carro e observe só a dificuldade que eu encontro. Você acha que uma pessoa sozinha consegue? Mais adequada para tirar essa mala daqui. Olha lá. Olha só a dificuldade. A mala é bastante pesada. Ele ia conseguir andar tudo aquilo com 60 quilos no ombro? Imagina carregar algo do tipo. Olha só. Ai. E seguir por uma trilha como essa. E o corpo ele estava num local seco, de um chão batido. Você não tinha sinais de terra em cima desse corpo. Você não tinha nada sobre ele, o que foge completamente do discurso de que ele havia sido enterrado, desenterrado posteriormente. Negativo, não havia sinais algum disso, né? E ele foi... Em nenhum momento foi enterrado o corpo da Vitória. Então, eu posso dizer isso com 100% de certeza, Fernanda, porque eu estive lá e já estive também em outras oportunidades onde corpos foram enterrados e desenterrados. O corpo dela, em momento algum, ele foi enterrado. Não havia qualquer sinal de terra sobre aquele corpo. Até mesmo o lugar onde ele estava, ali, se ela tivesse desenterrada, nós teríamos ali uma cova, uma terra mexida. Não, mas era como se fosse uma trilha de um chão muito batido. Olha o lugar deserto e assustador que Vitória desembarcou à meia-noite daquele dia. Ó, não tem um barulho. Eu estive no exato local onde fica esse ponto de ônibus aí. Pra você ter ideia, o ponto é só esse banquinho de madeira. Ao redor dele, mato e mais mato. Lá não tem nem sinal de celular sequer. Tu é vidocas que eu tava falando no WhatsApp com Orlando Pessotti, que me passava as informações dos locais. O problema é que essas mensagens mal chegavam. Toda hora dava erro por conexão fraca da internet. E quando chegava a mensagem, era desse tipo aí, ó. Uma mensagem enviada às 2h38 da tarde, que foi entregue só às 3h07, meia hora depois. E numa mata fechada com pouquíssimo acesso, ó. Vou mostrar pra vocês. Como essa, que não estava liberada a entrada, que foi encontrado o corpo de Vitória. Mano, confesso que a arrepiação está aqui, ó.
A homenagem no túmulo, eu acredito que todos vocês já viram. Mas no vídeo da homenagem eu não mostrei a quantidade de gente que ia no túmulo fazer essa visita. Impressionante o carinho que as pessoas tinham por essa menina. Então que agora a Vitória possa estar descansando em paz. E que a justiça seja feita. Naquele momento eu percebi uma família humilde, perdida nas informações, uma menina que não é o perfil de uma menina que está envolvida com o crime organizado, porque quem está envolvido com o crime organizado não vai trabalhar num shopping 2 horas para ir, 2 horas para voltar, né? Saindo do shopping 10 horas, chegando em casa quase 1 hora da manhã, tendo que andar numa escuridão daquela. Para mim é difícil demais, porque para mim ela era muito grudada comigo. Ela mandava mensagem, tudo, ela passava o dia inteiro me ligando. Agora eu vou viver só por viver. Agora eu tenho que lutar, porque eu tenho meus netos. E felicidade mesmo, para mim, já não vai ter mais. Porque para mim agora é só cuidar dos que sobraram e vivendo do jeito que Deus quiser.